A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida. Como eu falei, não sei se o outro vídeo foi primeiro para o ar, esse é o segundo vídeo. Estou gravando dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, é o segundo vídeo, não é? Que eu estou gravando. Gravei um falando sobre Nossa Senhora, sobre perdulia, né? Especialmente porque é o dia da Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu vou mostrar algo aqui que você vai ficar, olha, você vai colocar faca nos dentes, como diz um ditado aqui no Nordeste. Preste atenção, meus irmãos. Este é o programa Falando de Bíblia. O programa Falando de Bíblia hoje vai abordar algo muito importante. Algo que as novas versões das Sagradas Escrituras estão adulterando. Várias delas estão adulteradas. Antes de eu falar das protestantes que estão adulteradas, as católicas também, várias delas. Se eu pegar aqui várias delas, vai estar esse termo que nós vamos usar, nós vamos ver aqui, adulterado. Mas é adulteração, irmão Fábio? Não, não é adulteração. Nós vamos ver a condenação. A condenação. Nós já vimos muito na Sagrada Escritura, já trouxe muito a condenação do protestantismo. Mas nós vamos ver hoje a condenação dentro da Bíblia de muitos católicos. Talvez você esteja andando para a condenação e não sabe disso. Por causa de algo que você não prestou atenção. É pequeno vídeo. São poucos os versos que nós vamos abordar aqui em Lucas 11. São poucos os versos. Mas você deve refletir em cima disso. Porque isso é pesado demais. E nós vamos ver algo que o cristianismo, não digo o cristianismo em si, mas os filhos da Santa Madre Igreja têm deixado de lado por causa de tanto ouvir falsos profetas e bíblias adulteradas. Vamos ao texto. Eu estou me referindo a Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29. Nós vamos estudar muito bem esse texto, porque esse texto fala na condenação da geração de hoje, e que será julgada por uma geração de outrora, dos tempos de outrora. Veja só. Veja porque a geração de hoje, e Jesus fala na geração dele há 2000 anos atrás, em referente a outra de outrora de seu tempo, antes dele, que se levantaria para condenar. Imagina a de hoje. Põe na tela, diretor, Lucas 11, 29. Afluía o povo e ele continuou. Essa geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Volta para mim, diretor. Feche, meus irmãos. Talvez você nunca parou para refletir em cima disso, para raciocinar verdadeiramente no peso dessas palavras que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, está fazendo menção aqui. Isso é algo muito sério. Isso é algo que muitas das vezes passa despercebido aos nossos ouvidos. Nem sequer cai no nosso coração. Entra no outro e talvez nem entre. Entra num e sai no outro. Jesus está fazendo aqui uma acusação séria. Jesus está falando aqui em algo que nós vemos acontecer nos dias de hoje. Porque aqui muitas pessoas procuram, em uma grande maioria, hoje dentro da Igreja Católica, o movimento carismático. Porque dentro do movimento carismático, não é porque seja errado, existe exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. A geração de hoje pede sinal. A geração de hoje pede milagres. A geração de hoje quer milagre. A geração de hoje quer cura. Depois Jesus cura, Deus cura, e aí Deus tchau e bênção, desaparece, não se converte. É ou não é assim? Eu que pertenci há muitos anos a esse movimento carismático, quantos milagres eu não vi? Mas cadê essas pessoas que receberam os milagres? Elas estão hoje na confissão, elas estão hoje assiduamente nos sacramentos, vivendo com radicalidade? Não, não estão. Estão desviados no mundão.
A geração que Jesus fala pedia sinal. Os judeus pedem um sinal. Os gregos pedem milagre, os pagãos. Se nós olharmos os pagãos que correram atrás de Jesus nos evangelhos, eles já travam atrás de quê? De cura. Ora a mulher Cirfenícia, uma pagã, que porque queria a libertação de sua filha. Alcançou. Mas Jesus fala, e eu trarei um vídeo mostrando sobre a respeito daquilo. Olha, cuidado com o pão, que é do pão pertence aos filhos do reino. Ele não pode ser jogado aos cachorros. Quer os cachorros, quer os cães. Dito no linguajar judaico, eram os pagãos. Era chamado de cães, os pagãos eram chamados de cães. Então veja, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus está dizendo, não vale, não pode jogar o pão dos filhos do reino para os cachorros. Sim, senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa. Eu sei que até os cachorrinhos debaixo da mesa, a mulher se reconheceu como cão. A mulher se reconheceu como cachorro. E sua filha foi liberta. Se nós olharmos para o general romano, Senhor, tem um soldado da minha casa que está enfermo. Preciso que o Senhor o cure. Jesus disse, vou lá curá-lo. O oficial romano diz, Senhor, não só diga o que entra em minha casa. Mas dizer uma palavra, ele será curado. Os pagãos pedem milagre, os judeus pedem um sinal. Que sinal fazes tu para que creamos que tu és o Messias? Veja, quantas das vezes os judeus não indagaram Jesus dentro das Escrituras? Nas narrações evangélicas. Podemos contrastar a veracidade desses fatos. Pagão pede milagres. Os pagãos pedem milagres, os judeus pedem sinais. E aí você pedimos o que a Jesus? Por isso, Jesus vai apresentar aqui, para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos degustar, citando algo que é diferente. Algo que não pede milagre e não pede sinais. Mas pede, meus irmãos, veja, a continuação na tela, o 30, põe na tela, diretor. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. Volta para mim, diretor. Que sinal foi Jonas para os ninivitas? Um sinal de pregador, um sinal de evangelizador, um sinal de esperança, um sinal de conversão para um povo incrédulo, para um povo que estava afogado no pecado, para um povo que estava afogado na incredulidade, para um povo que não temia mais a Deus, que não conhecia mais o Deus verdadeiro. Então, meus queridos, nós vemos o papel de Jonas. Assim como Jonas também será o filho do homem para esta geração. Jonas foi uma voz para Nínive, mas antes Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim também o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este sinal que Jesus fala. Mas repare, preste atenção na continuidade desse texto, da veracidade desse texto, o que ele vai abordar e abrir os nossos olhos. 31 na tela, diretor. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Volta para mim, diretor. Veja. Logo nos arremete a algo específico esse texto, este versículo. A lembrarmos de 26 e 27 de Tiago, quando diz: assim como o corpo sem a alma é morto, assim a fé sem as obras é morta. Nós vemos que há uma ação de Jonas, um mover de Jonas para ir a Nínive.
Nós vemos aqui a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, ela sim tem um mover. Ela vai do norte da África para Israel para ouvir a sabedoria do homem de Deus, porque Salomão era um homem de Deus. Salomão não pediu a Deus quando Deus lhe oferece nem ouro nem prata, mas pediu sabedoria. Então Jesus disse: a rainha do meio-dia, fecha do meio-dia, a hora mais quente, em que ela foi ouvir a sabedoria do homem de Deus. Meus irmãos, o cerne desse texto é algo específico que nem eu e nem você, talvez, tenhamos observado. Segue o texto, põe na tela, editor. Versículo 32. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram, olha aí, porque fizeram, aí está, o que nós vamos, a centralidade de tudo isso, ó, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está, quem é mais do que Jonas? Volta para mim, diretor. Aqui está, meus irmãos. Aqui está. Eu comecei esse vídeo dizendo que muitas Bíblias estão adulteradas. Se eu pegar aqui a CNBB, ela vai estar no lugar de penitência o termo conversão. Se eu pegar em outras Bíblias que eu tenho aqui protestante, vai estar conversão, vai estar mudança. Pergunto para você, conversão é o mesmo que penitência? Não. A penitência, ela faz parte do texto, do termo conversão. Está dentro onde abrange a conversão. O que um convertido faz para alcançar em sua ação e seu mover o reino de Deus. Por isso Jesus cita a ação de Jonas, o mover de Jonas, penitência. Os ninivitas ouvem a pregação de Jonas. Sabe que Deus acabará com aquele lugar. E Deus não é Deus de mentira, não é homem para mentir, mas é verdadeiro. A ordem do rei de Nínive é: até os animais jejuará e se cobrirá na cinza. Meus queridos amados irmãos e irmãs, Nínive se pôs na penitência. Nínive fez penitência. A rainha de Sabá teve a penitência de sair ao meio-dia de tão longínquo para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso é penitência. Por que as Bíblias novas estão adulterando o termo penitência? Se você pegar Marcos 1,14, onde Jesus, nessa tradução e no original diz: fazei penitência, o reino de Deus está próximo, fazei penitência. Se você pega a Bíblia como pastoral, CNBB, eles já adulteraram o termo penitência para conversão. Essa geração de hoje, digo porque sei, não sabe o que é uma penitência. Pergunte para elas o que é uma penitência. Elas dizem: não, irmão Fábio, é rezar um texto de joelho em cima de grãos de arroz. Não, irmão Fábio, é rezar um texto de joelho em riba de uma laje ao meio-dia. Não sabe o que é uma penitência. A penitência hoje para nós, a exemplo de Nínive, porque que Nínive se levantará para condenar essa geração? Porque fez penitência. Mas a geração de hoje não é convertida? Pode até existir uma geração hoje convertida, mas que não sabe o que é penitência. Não sabe se colocar na cinza. Não sabe se colocar no pó. Não sabe se colocar diante do Senhor e derramar lágrimas. Porque é uma geração má, que só pede de Deus sinais e milagres. Por isso se tem a renovação carismática, que ela atrai muitas pessoas por causa dos milagres, das cruzadas de milagres. Por que é que o protestantismo atrai muitas pessoas? Por causa das cruzadas de milagres. Porque o povo de hoje não quer outra coisa senão milagres, sinais. Entre sinais estão restauração financeira, sair da miséria, sair das dívidas, disso e daquilo. E uma coisa, o cerne disso é certo. Jesus fala: penitência. Ora, meus irmãos,
se já estão até adulterando as Bíblias, arrancando o termo penitência para colocar conversão no seu lugar, o que fará essa geração má do nosso tempo? O que fará uma geração perversa do nosso tempo que não sabe o que é penitência? Olha para Francisco de Assis e saberás o que é penitência. Olha para São Jerônimo, que quando estava atacado de desejos, por ter relação com mulheres, com mulher, se cortava de pedra. Isso é penitência ou sacrifício, irmão Fábio? Vai perguntar para São Jerônimo lá na época. Pega a máquina do tempo, volta lá 2000 anos atrás, especificamente no ano 382, vai perguntar para ele. Vai perguntar a Francisco de Assis por que ele se atirava na rosa quando vinha o desejo de ter relação com mulher. Será que você ainda não entendeu o que Jesus disse? É teu braço que te leva a pecar, corta e joga fora. É teu olho que te leva ao pecado, arranca, joga fora. É melhor entrar na eternidade só com um braço, só com um olho, só com uma perna, do que ir com os dois para o inferno. Meus irmãos, o caminho do cerne da penitência é que nós somos capazes de reconhecer os nossos miseráveis pecados, nos arrepender dele, nos colocar na cinza. Cinza na Bíblia é sinal de humildade. Cinza na Bíblia é sinal de reconhecer. E reconhecer, e mais reconhecer, e mais exame de consciência, para reconhecer nossos pecados e buscar um padre para se confessar. Me responda se essa geração de hoje tem feito isso. Mas a geração de Nínive, o povo de Nínive fez isso. Mas o povo de Nínive fez isso a ponto de chegar à conversão e de Deus abençoar aquele país. E essa geração de hoje, que diz sou cristão católico e que vota em partidos abortistas? Sou católico. É essa geração? Por isso, o cerne verdadeiro é que no dia do juízo, os ninivitas condenarão essa geração perversa. E que a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, se erguerá para condenar os reis do nosso tempo, porque não fizeram penitência, porque não lutaram contra o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, não lutaram pela moral judaico-cristã. A geração de hoje é uma geração perversa que não sabe o que é penitência. A geração de hoje não sabe, olha para Daniel e você vai ver o que é penitência. Em um homem que jejuava, que orava, que se colocava no fundo do poço, derramando sua alma na presença do Senhor, se convertendo e se arrependendo de seus pecados. Conversão, apenas hoje, ela é artificial, porque hoje se usa para o termo conversão, metanoia. Não, conversão é apenas uma metanoia. Enquanto o Colossenses 3:1 diz, se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto. Então logo nós estamos vendo que a conversão, que se dá por meio da penitência, a mudança de vida, não é apenas uma metanoia, uma mudança de mentalidade, mas com radicalidade, algo mais específico e completo, a penitência. Não, já me converti, não preciso de penitência. Não, já sou santo, não preciso de penitência. Olha para os santos e você vai ver que fizeram penitência. Olha para Santo Antão. Olha para São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, quando foi evangelizar o apóstolo da Ásia, o imperador japonês pega sua aliança, joga dentro de um córrego cheio de crocodilos e diz: se você mergulhar lá e trouxer o meu anel, eu deixo você falar sobre o seu Jesus no meu país.
Não é penitência? Não é sacrifício? Ora, os apóstolos disseram que era necessário entrar no céu, na eternidade, por meio dos sofrimentos. Quem é eu e tu? A geração perversa de hoje quer milagres. A geração perversa de hoje quer sinais. Ou não? Aqui eu não falo só para os protestantes. Aqui eu estou falando para católicos. Esse vídeo é específico para os católicos dessa geração. Nossa. Milagres e sinais. Conhecimento da doutrina. Quando eu trago um vídeo de conhecimento da doutrina, nem visualização tem. Quando eu trago um vídeo falando da Virgem Maria, nem visualização tem, não. Se é no canal dos protestantes, nem dos 100 passa a visualização. No Tradição, nem passa das 1000 visualizações. É ou não é? Uma geração que ainda não sabe se colocar na cinza e no pó. Sim, irmão Fábio, é uma geração que não sabe se colocar na cinza e no pó. Por isso, a geração de lá, sim, aquela geração que não tinha o corpo de Cristo, sim, aquela geração que não entrou no céu antes de Cristo, mas se erguerá no dia do juízo para condenar essa geração de hoje. Por quê? Porque eles fizeram penitência. A rainha de Sabá ouviu a pregação sábia de Salomão e fez penitência. O povo de Nínive fez penitência. E Deus revogou a sentença de morte. E nós não fazemos penitência para Deus revogar a sentença de morte que nos condenará ao inferno se não fizermos penitência. Oração, esmola e jejum, tempo propício da Semana Santa. Oração, esmola, jejum, alguns sacrifícios. Às vezes a igreja diz, olha, não coma carne na quarta-feira santa. Quarta-feira de cinzas. O sujeito vai, eu não sou católico, e come. Não coma na sexta-feira santa, o sujeito vai e come. Não faz essa penitência, não faz. E as penitências que o padre dá depois da confissão que não fazem? O povo de hoje é uma geração que não quer penitência. O povo de hoje só se lembra de Deus ou por milagres ou por sinais. E eu e você? O que estamos fazendo de braços cruzados? Hã? Puxa aí na internet e você vai ver o que é penitência. Como fez Francisco de Assis, como fez Francisco Xavier. Francisco Xavier pula e levanta com um anel do meio dos crocodilos. Nem um arranhão sequer daqueles crocodilos. E o imperador dá o veredito para São Francisco Xavier evangelizar o Japão. Por isso hoje nós temos a Igreja Católica lá no Japão, graças à evangelização de São Francisco Xavier. Que tem seu corpo incorrupto. Não em estado como tal de São Padre Pio, do Beato Carlos Acuto, mas tem o seu corpo está incorrupto. Sepultaram ele 7 vezes, se eu não estou enganado, em 4 países diferentes. Sepultaram ele em vários países. Se eu estou aqui enganado, sepultaram ele na Mongólia. Não, o corpo do mesmo jeito, acharam que era a terra daquele país, sepultaram em outro país, continuam intacto, sepultaram em outro país, e assim continua São Francisco Xavier, o apóstolo da Ásia Menor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, cuidado com bíblias que trocaram o termo penitência por conversão. O termo conversão não apresenta penitência. O termo conversão hoje, ele é artificial. O termo conversão hoje é tão artificial porque inculcaram em suas cabeças a vitrine protestante. Não, é só... A conversão hoje é só eu abandonar os meus erros que eu fazia. E pronto. E aí tu não faz mais nada, né? Tu não faz nada, não. A conversão de Paulo, olha para a conversão de Paulo. Houve a metanoia, sim. Mas olha depois a ação de Paulo. O que faltou as tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja, Colossenses 24. Olha a penitência. Olha o sofrimento. Olha o que teve que ralar para ganhar a coroa incorruptível de glória.
Você não vai ganhar a coroa incorruptível de glória se você apenas ficar numa conversão artificial dessa geração. Não olhe para os santos, não. Nem visualização no canal do Fábio Pentecostes tem do santo do dia. São poucas. Porque o povo não se interessa pelos santos. Eles não querem saber de penitência. Geração má e perversa. Os ninivitas se levantarão para condenar essa geração no dia do juízo. E assim o será. Céus e terra passam, mas a minha palavra jamais passará. Pare e pense. Raciocine. Pense nisso. Nós queremos ser a geração que vai ser condenada? Pertencer a essa geração que vai ser condenada? Ou queremos pertencer à geração de Nínive que fez penitência? De Nínive? Então façamos penitências. Deus abençoe a todos. Não esqueça o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.